Estudo bíblico, tema: Jesus nos chama para sermos seus escravos. Uma pergunta aqui: você está disposto a ser escravo de Jesus? Se nós estamos dispostos a aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas, para servi-lo, para obedecê-lo, para o glorificá-lo, nós estamos dispostos a isso? Aceitamos a Jesus ou não? Abrimos nossos corações para Jesus entrar em nossas vidas ou não? Ou é só uma emoção, ou é só uma brincadeira, ou o céu não é real, ou o céu não existe, ou o inferno também não existe. Há uma pergunta aqui na palavra de Deus e há um esclarecimento. Jesus, ele nos chama para ser servos do Senhor. Jesus, ele desceu do céu, sabendo a sua missão aqui na terra. Ele disse que ele veio para fazer a vontade de Deus e não a dele. Temos aqui como base bíblica para este tema livro de João, capítulo 13, versículo 12 até o 15. Vamos ver o que a Bíblia mostra a respeito daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas. Jesus nos chamou para servir a Ele, para negar as nossas vontades e servirmos a Ele de verdade. Diz assim João 13, versículos 12 ao 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vós vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Este versículo, ele nos deixa um espaço muito grande para nós entendermos. Quem consegue definir o tamanho da humildade de Jesus? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, sendo Senhor, sendo Mestre, sendo Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Os anjos lhe adoram, o exército celestial lhe serve. E ele não é exaltado em termos de... Ele é exaltado, ele é glorificado, a honra e a glória pertencem a ele, mas ele é tão humilde que ele desceu do céu, como diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 8 ou 9, vai dizer que ele, sendo Deus, tomou a forma de homem e não se engrandeceu em ser Deus, foi servo, obediente, submisso até a morte. Vamos ver o que Filipenses está dizendo aqui para nós. Ele deixa um exemplo de humildade. Ele nos mostra um exemplo de submissão a Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus. Filipenses 2, a partir do versículo 5, vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia que iria à cruz. Ele sabia que iria morrer na cruz. Mas ele deixou aqui um versículo aqui, Lucas 9, versículo 22. Olha o que a Bíblia deixa claro para nós. Servos do Senhor. Lucas 9, 22. Vai dizer o seguinte: dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele falando para os discípulos dele, sabendo que ele ia passar. Importava que ele fosse rejeitado, importava que ele sofresse. Ele deixou isso bem claro. No livro de Marcos também, capítulo 8, versículos 31 e o 32. Olha o que diz a Bíblia. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro, pela sua falta de conhecimento da missão de Cristo, ele queria atrapalhar o plano de Deus. Não tinha uma mente alicerçada na palavra. Depois ele amadureceu e compreendeu que Cristo era o Messias e que vinha do céu para padecer. Mas ele tentou impedir que o Cristo morresse, porque para Pedro era um absurdo, era errado. O Cristo, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, aquele que para ele nada era impossível, aquele que curou, que ressuscitou, aquele que fez maravilhas, expulsou demônios, abriu o olho de cegos, ele ser morto. Pedro disse que não, mas Pedro não entendeu o que Cristo estava dizendo, que ele veio para morrer, ele veio para padecer, ele sabia da sua missão, ele veio consciente, ele veio como servo. Jesus deixou um exemplo de ser servo. Lá em Mateus capítulo 26, versículos 39 ao 42, vai mostrar Jesus orando 3 vezes lá no Getsêmani, dizendo ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Jesus veio para sofrer. E lá no Getsêmani, na oração que ele fez ao Pai, antes de ser preso, ele sabia que ele ia perder aquela glória que ele tinha, porque ele ia assumir sobre ele o pecado, os pecados da humanidade. Ele ia se tornar um ser maldito. Ele se tornou maldito por nós. Então ele disse ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim, mas se não for possível, eu aceito, seja feita a sua vontade. Jesus deixou exemplo de servo. Lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 35, Jesus disse que a família dele, ele só considera como família dele, como mãe, como pai, como irmão, aquele que fizer a vontade de Deus. Se não fizer a vontade de Deus, não é família dele. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos família de Deus, mas se fizermos a vontade do Pai, foi o que o próprio Cristo disse. Lá no livro de João 6:38, olha o que Jesus disse. Jesus disse e diz para nós. João 6:38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus disse que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Em João 5,30, olha o que Jesus disse. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus a comeu o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus veio como alimento. Jesus veio para se submeter à vontade de Deus. E todo aquele que anda com Cristo, todo aquele que quiser segui-lo, todo aquele que quiser morar no céu, tem que fazer igual João Batista falou no livro de João, capítulo 3, e o versículo 30 diz assim: disseram-lhe, pois, João 3,30, vai dizer assim, João Batista disse assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João viu em Cristo, o que João conheceu de Cristo, ele reconheceu que Cristo era o Senhor. Isso é importante que ele cresça. O que eu faço é para a glória dele. O que eu faço foi ele que me chamou, foi ele que me inspirou. Então eu trabalho para ele. Queremos dizer com isso que o que segue a Cristo, ele tem que se submeter à vontade de Deus. E a Bíblia é o manual. A Bíblia é a cartilha do cristão. A Bíblia é a cartilha, é o manual. Aquele que não obedece à cartilha não passa, não é aprovado, não é aceito pelo próprio Deus. Hoje estamos vivendo os últimos dias da igreja e está escrito que seria tempo de frieza, de corrupção, de engano, de liberalismo, onde o pecado iria ter acesso. Pessoas nos púlpitos iriam estar corrompidos. Então hoje a igreja está passando um processo de teste. Quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. 1 João, livro de João, João 5,19. 1 João 5,19. Olha o que está escrito. Vamos ver aqui na palavra de Deus. 1 João. Melhor dizendo, Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus falou que ele não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê o Pai fazer. Ele só faz o que o Pai manda. Ele só faz o que o Pai quer que ele faça. Então, é necessário nós entendermos o que é sermos cristãos. O que é sermos servo do Deus vivo. Compreendermos o que é ser povo de Deus, povo diferente, um povo diferente que aborrece aos que são errados, aos que entristecem a Deus. Então a Bíblia é o manual do cristão. E Jesus deixou aqui escrito
para nós, dizendo assim, em João 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos. Os que me amam guardam os meus mandamentos, guardam a palavra, guarda a doutrina de Cristo, guarda a doutrina dos apóstolos. A Bíblia é o manual. Sem manual, lá no livro de Hebreus, tem um recado aqui para nós, para aqueles que dizem que são cristãos e não têm compromisso com a palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 8, vai dizer assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Está escrito na Bíblia que aquele que não anda na doutrina de Cristo não é filho dele, é bastardo. É aquele que está no meio, mas não tem direito à herança. É aquele que não tem um nome registrado no cartório do céu, no livro da vida, para ser servo do Senhor, para ter direito à herança, que há lá no céu, tem que andar na doutrina de Cristo. Aquele que não anda na doutrina, a Bíblia está dizendo que é bastardo. O bastardo, ele não está nem aí com as coisas do Espírito, nem com a vontade de Deus. Nem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus o incomoda. O ensinamento da Bíblia o irrita, o aborrece.